Existem fortes indícios de que o Brasil está se convencendo de que precisa de uma bomba atômica para sobreviver às incertezas das próximas décadas. Pesquisas estão constatando que a população está cada vez mais favorável ao desenvolvimento de armas nucleares. Líderes políticos, artistas estão falando disso. E numa hora dessas, a gente tem que lembrar do Enéas Carneiro. Homem de extrema-direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época dos meus minguados segundos que se o Japão tivesse aquele em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Eu digo, muito depois. E vi o Holocausto. Na época, se você estivesse lá, não estaria aqui. Não estaria aqui, é verdade, é verdade. Enéas era ridicularizado pelas opiniões dele sobre armamento nuclear. Mas mesmo assim, as pesquisas de opinião sempre mostravam que o eleitorado via esse como um homem inteligente. Muito inteligente. Tanto que em 1998 estava ele lá disputando a presidência pela terceira vez e veio a Folha de São Paulo para perguntar se ele não estava feliz com a mais nova pesquisa que mostrava que, apesar da votação pífia, ele tinha um eleitorado que o considerava muito inteligente. Eis que ele responde que inteligência não é um atributo pelo qual ele tenha mérito nenhum. Foi Deus quem deu para ele e é como a beleza física. Ninguém tem mérito por ser bonito. Foi o que disse o Enéas Carneiro, que não era muito humilde, estava sempre contando vantagem. Dizia ter lido e produzido trabalhos científicos nos mais variados campos, da geopolítica à macroeconomia, passando pela lógica, raspando na epistemologia, tangenciando a cibernética, tocando na filosofia e ascendendo a astrofísica. E tudo isso aí é meio disputado, é um pouco da lenda que se cria em torno do personagem, depois que ele se vai também, né? Tem isso. Ao contrário da carreira dele como cardiologista, sobre a qual sobraram inúmeros registros. O Dr. Enéas era um professor de cardiologia. Inteligentíssimo, né? Brilhante. Eu convivi com ele porque ele andou trabalhando no SBT e eu levava ele todo dia para o hotel que ele ficava nos dias que ele trabalhava. Ah, é? Era uma figura singular. O Dr. Enéas era uma enciclopédia. Era um homem sério, bem intencionado. Conhecia o Brasil. Agora, não tinha nenhum traquejo político. A carreira política do Enéas, finalizada com a morte dele em 2006, foi um desdobramento tardio do integralismo, que foi o grande movimento de massas do fascismo brasileiro nos anos 30 do século passado. O Enéas é isso, é um desdobramento, é um produto atrasado do movimento integralista. E esse vínculo com o integralismo, isso a imprensa brasileira sempre tolerou muito, mas muito melhor que as opiniões dele sobre a bomba atômica e principalmente que as opiniões dele sobre as privatizações. Dessas a imprensa brasileira não gostava muito, não. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. 20 anos depois da morte de Enéas Carneiro, cada vez mais brasileiros estão mudando de ideia e considerando que ridicularizar a necessidade de armamento nuclear pode ser um erro. Historicamente, só 15 ou 25% da população brasileira deseja que o país tenha seus armamentos nucleares. Só que as pesquisas mais recentes mostram que esse apoio sobe para
47% diante das ameaças dos Estados Unidos. E esses 47%, esse número aí não corresponde à polarização de sempre, entre esquerda e direita. É só olhar para essa nova geração da política brasileira. O comunista Jones Manuel e o neofascista Kim Kataguiri, os dois estão do mesmo lado, são favoráveis ao desenvolvimento de armas nucleares no Brasil. Na cultura e na comunicação, você vê gente considerada de bom senso, levando esse assunto a sério, e é o caso do Átila Yamarino, mas também vê gente como Monark, que é conhecido, às vezes até estereotipado, como tudo, menos como um comunicador de bom senso. O que eu estou dizendo é um país como o Brasil, que se impôs a tarefa de não criar bomba, tem uma certa autoridade moral para exigir que o mundo se desarme. Não, com certeza, a gente tem, eu concordo com você, não é isso que eu tô falando. A questão é, para um país, na minha opinião, e porra, eu sou um gordinho ter tudo que fala na internet, entendeu? Mas eu acho que não ter a bomba atômica é um erro estratégico para a soberania do país. Porque os países, eles têm interesses. E a Rússia sentiu esses interesses chegando no seu território. Se a Rússia não tem uma bomba atômica, meu irmão, já era a Rússia. A Rússia ia ser engolida pela OTAN. Eu compreendo o argumento. A questão basicamente é a seguinte. Uma escalada armamentista em bases nucleares, a quem serve? Só serve à extinção da espécie humana. Serve à proteção da soberania também. Percebe quanta gente e quanta gente diferente está concordando no mesmo assunto? A bomba atômica? Durante muito tempo, líderes, artistas, pitaqueiros profissionais, todos eles nos avisaram sobre essa necessidade de unir o país, de acabar com essa polarização odienta. Aí acaba que o que vai unir o Brasil é a bomba atômica? Tá de sacanagem, né? É que eu fui constituinte. Eu fui daqueles que votei pela não proliferação de armas nucleares. Porque tinha um compromisso de que quem tinha armas nucleares ia desativar. Alguém desativou? E nós, até outro dia, nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada. Lula apareceu para dizer que mudou de ideia sobre a bomba em junho de 2026. Mas como sempre acontece nesses casos, meses antes, um ministro do governo já tinha dado uma declaração semelhante, meio que testando a temperatura da opinião pública antes do Lula ir lá e mergulhar de vez nessa pauta aí, bomba atômica. Mas se o mundo continuar como está, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, que tem clima tropical, que tem solo fértil e que tem tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. Essa declaração que o ministro das Minas e Energia deu em outubro de 2025 não pegou muito bem, até porque a construção da bomba brasileira iria demandar, além de muita engenharia, alterações profundas na Constituição e a saída brasileira do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Acontece que em dezembro, 2 meses depois da fala do ministro, a Câmara dos Deputados resolveu fazer com a participação brasileira nesse tratado aquilo que a Câmara dos Deputados faz melhor. Roubou o tratado? Não, pô, engavetou, sem falsas acusações aqui. Engavetou, porque esse será o efeito de um parecer contrário dado pela Comissão de Relações Exteriores. Noticia Fórum que o tratado prevê a eliminação total das armas nucleares e se diferencia do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP de 1968. Enquanto o TNP reconhece posse de armas nucleares apenas as potências que já as detinham na época, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, o tratado rejeitado pela Comissão
propõe a proibição integral desse tipo de armamento. O parecer contrário foi apresentado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. E no texto, o parlamentar argumenta que o Brasil não deveria abrir mão de sua autonomia em matéria de defesa. Vagarosamente, o Brasil parece que está se movendo em direção à bomba. E se não tiver, é perigoso, porque pode estar sinalizando para o mundo que tem essa intenção. Mas aí também, vamos ser justos, né? Não é só o Brasil. Tem uma corrida armamentista acontecendo nesse mundo agora mesmo. Nós vamos ter mais países com armas nucleares. Quantos depende de cada um. Essa discussão já começou pelo primeiro-ministro Donald Tusk da Polônia no início do ano passado. O primeiro-ministro Friedrich Merz da Alemanha teve uma discussão quinta-feira da semana passada com parceiros europeus sobre uma política nuclear comum. Inclusive, ele disse que a Alemanha pode ter o seu próprio armamento nuclear. A Arábia Saudita, ano passado, assinou uma aliança militar com o Paquistão, que tem uma arma nuclear para justamente se proteger do Irã e de Israel. A Coreia do Sul está buscando um submarino de propulsão nuclear para desenvolver sua capacidade e o governo do Japão já está começando a ventilar a ideia deles terem armamento nuclear. Ou seja, nós estamos nessa terceira era nuclear, cada vez com mais países buscando armas e sem tratados de limitação. Tudo considerado, a bomba brasileira é uma vontade ou uma necessidade? A gente vai atrás dessa resposta, mas só depois das minhas dicas de sobrevivência. Eu passei uns 2 anos vestindo as roupas que saíam direto de dentro de uma mochila. E nesse período, a Tech T-Shirt cuidou de mim muito melhor do que eu cuidei dela. Um truque muito útil nessa fase cigana era pendurar a camiseta dentro do banheiro, durante o banho. Por mais amarrotada que tivesse, saía lisinha, um pouquinho de vapor ali e pronto. Eu poderia ter sido conquistado pela Tech T-Shirt nessa vivência aí. Só que, a essas alturas da vida, eu já estava impressionado com essa camiseta, porque eu percebi que ela era muito boa para ser usada no montanhismo, por exemplo, que é uma atividade que exige muito das roupas, né? Tem muito atrito. Só que esse é só o meu depoimento. No site da Insider tem mais uns 25 mil. E depois de todo esse tempo, de toda essa exposição, a Tech T-Shirt segue lá, firme e forte, com 4,9 de 5 estrelinhas. A minha experiência pessoal com os produtos da Insider é muito mais do que satisfatória. E ler esses comentários me ajuda a perceber que não é só minha experiência, o que dá muita segurança, dá muito ânimo para poder indicar os produtos. Quem parar para ler vai encontrar gente dizendo que só lamenta porque demorou para comprar. Puxa, achei que era só marketing, mas acaba que o produto é bom mesmo. Também tem quem diga lá, espantado, olha, tudo que falam da Tech T-Shirt é verdade. Tem isso e tem todas aquelas anedotas que quem usa Tech T-Shirt já viveu. Tipo o caso do Hugo, que engatou a camiseta num prego e aí a camiseta não furou, não aconteceu nada com a camiseta. Só não vou dizer que a camiseta arrancou o prego da parede, porque aí já seria propaganda enganosa. E o YouTube não precisa disso. Não precisa de mais disso. E nem a Insider, né? Que é boa pra caramba. Mas se for pra pirar, pra botar aqui a criatividade pra funcionar a favor desse recado a respeito da Tech T-Shirt, eu diria que ela é o Nokia, ou Nokia, né? 3310 das camisetas. Sabe? O telefone com fama de indestrutível. É nessa pegada. Vai lá no site, usa o meu cupom Álvaro Borba para ter uma bela surpresa também com as condições do pagamento. Muito obrigado, Insider, e agora de volta ao nosso tema principal. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma proposta de emenda constitucional que permite o uso de bombas nucleares pelo país em caso de ameaças. Em outros tempos, o Kim Kataguiri teria de lidar com muito mais rejeição ao mexer num tema desses, bomba atômica. O Enéas era ridicularizado por muito menos, mas no final de 2025 já era diferente. E aí as entidades que representam a ciência brasileira ficaram sozinhas com as notas de repúdio. A PEC ela denuncia todos os tratados que o Brasil assinou se comprometendo a não ter armas nucleares, ao mesmo tempo que revoga todos os decretos que tratam sobre esses tratados.
O próprio ministro do governo Lula, né, o ministro de Minas e Energia, falou sobre a necessidade da gente começar essa discussão de nós termos armas de defesa nucleares. E aqui dentro da casa eu vejo que há uma questão suprapartidária. Assim, eu não vejo grandes resistências ideológicas, tirando de uma esquerda mais extremada ali do PSOL, mas eu acho que há um entendimento, pelo menos da maior parte dos parlamentares com quem eu já conversei, de que é uma proposta razoável, de que é uma possibilidade que nós devemos ter na nossa Constituição e que a gente não deve se limitar num ambiente de tensão geopolítica de maneira a nos fazer dependente de outros países. O que não mudou muito desde os tempos de Enéas é o argumentário de quem defende a bomba. Um elemento central da argumentação é a ideia de que é preciso ter para estar vivo e não usar. Nós precisamos ter um instrumento poderoso de dissuasão para garantir que ninguém nos queira invadir. Eu não proponho que a gente tenha uma bomba atômica para a gente usar, para a gente atacar qualquer país, para a gente conquistar qualquer país, mas que a gente tenha um meio de defesa e de dissuasão para deixar claro, olha, não invadam o Brasil, não entrem em guerra com o Brasil, porque ele tem medo de se defender. E é nesse momento que a bomba atômica brasileira revela-se aquele Norvana, capaz de unir todas as tribos. Porque o argumento de Kim Kataguiri é basicamente o mesmo de um Jones Manuel. Porque a bomba atômica brasileira, da Revolução Brasileira, inclusive, vai garantir que nunca tenha uma invasão dos Estados Unidos no Brasil. Porque, como diria um grande filósofo brasileiro, o Renan, do Choque de Cultura, né? A bomba atômica é a arma do diálogo. Você tem a bomba atômica, o imperialismo quer conversar. Da hora. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais um anúncio. Esse canal está publicando uma série documental sobre os últimos anos da União Soviética. Coisa fina, conteúdo para os membros, para agradecer pelo apoio deles. Então é coisa longa, caprichada e de muito, muito valor histórico. Os apoiadores estão debatendo ali se em algum momento a gente divulga para o público, geral ou não e tal, e tem uma série de razões aí a serem consideradas. Nossa comunidade está estudando a possibilidade. O fato é que, por enquanto, os apoiadores, além de assistir a esse conteúdo exclusivo, eles também participam de um grupo no Telegram. E por lá já tem resenha pipocando desse primeiro episódio. Então eu refaço o convite. Cogite participar, cogite assistir essa série com a gente, comentar e apoiar esse trabalho aqui, né? Às vezes as coisas ficam meio pesadas, mas aí acho que a atitude correta é, ao invés de reclamar, agradecer, né? Com conteúdo exclusivo para membros aí da melhor qualidade. Essa é a intenção, meus amigos. Muito obrigado. Bora ouvir. É o PS sobre a nossa série documental exclusiva para membros. Cogite dar uma moralzinha. Esse documentário, né? Ele trata do cotidiano das pessoas, assim, com muita sensibilidade, né? Do processo de decadência da União Soviética e, né, questionando o lado humano. Желание, мечта. Мечта? Да. Как вам сказать? Не знаю даже, что вам сказать. Мечта. Раньше не желая, не гадая, ничего не видит все равно. Eu achei cru, entendeu? Foi meio, pra mim, ficou meio como a vida como ela é. Tinha coisas que eu lia com vontade de não ter lido, de não saber o que estava sendo dito, de não saber o que estava acontecendo, porque eu achei muito cru. Чем же все-таки объяснить то, что произошло с вами 7 февраля 1985 года? Выпила я и сделала это преступление. Cru e cruel, é muito cruel. Principalmente a parte, para mim, me impressionou muito aquela parte da questão da sexualidade das meninas, como elas se colocavam. Таком интимном спрашивают, ты вступала в половые связи? Да. С какого возраста? С 15 лет. С 15 лет. A questão dos soldados adolescentes na guerra. É horrível isso. Dói muito, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso também.
também, né? Não é só olhar a superfície como um quadro que você vê de longe. Comrade General, what is the military situation in the country? Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, esse derradeiro momento. E até nele eu tenho coisa para divulgar. Que coisa boa, graças a Deus. E é legal, é uma palestra no Cine Roxy, esse cinema de rua maravilhoso, antigo, charmosíssimo em Santos. E eu vou falar lá a convite do Juicy Hub, um coworking que se chama Juicy e que por isso recentemente eu presenteei com suculentas para agradecer o convite aqui para essa apresentação. Vai ser uma conversa sobre competição, colaboração e a mente humana. Claro, vai ser sobre comunicação também, e vou trazer umas histórias, anedotas antigas sobre as redações e as repartições da vida. No dia 31 desse mês, no Cine Roxy, em Santos. Procura aí pelo Juicy Hub e se informa mais. Um beijo e, como sempre, valeu!